Boa noite, irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró. Estamos aí com a nossa exposição da Palavra de Deus. Hoje um dia destinado ao estudo e oração. E vamos dar continuidade à Carta de Romanos, no capítulo de número 15. Hoje nós vamos ver os versos de 22 a 29. Esse é o número 44, né? A exposição número 44 da Carta de Romanos. Que carta deliciosa, né? Estamos chegando ao seu final, e final muito duro aí para nós compreendermos. Mas antes de ler a Bíblia, a Palavra de Deus, eu quero orar por nossa igreja, nossos irmãos, os pedidos que temos de oração, e orar também pelo fim dessa pandemia. Deus e Pai, que a Tua graça bendita e maravilhosa. Um dia como hoje, os irmãos estão reunidos, ó Deus, para ouvir a Ti, também para compartilhar a oração, a leitura da Bíblia, os louvores. Ó Deus, nos dá a Tua graça sobre isto. Que a exposição da Tua Palavra venha, Senhor, nos esclarecer a respeito de assuntos das Escrituras. Quero Te pedir, ó Deus, pelos irmãos que estão enfrentando grandes lutas, muitos na área da enfermidade, outros financeira, e também aqueles que estão com dificuldades, enfrentando grandes provações. E também ser grato a Ti por bênçãos recebidas que Tu tens nos concedido. Pai querido, quero Te pedir o fim dessa pandemia. Nós oramos a Ti e Te pedimos a Tua providência, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou ler as Escrituras Sagradas no livro de Romanos, capítulo 15, versos 22 a 29, Nova Almeida Atualizada. Essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo mais campo de atividade nestas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da companhia de vocês. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem e, de fato, lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais, os judeus devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, irei à Espanha, passando por aí. E bem sei que, ao visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Bem, como sempre, eu faço duas introduções, uma sobre os 3 versos que eu vou compartilhar e outro de cada um verso. E eu quero, nesse texto aí, compartilhar com vocês o seguinte, a nível de introdução. Bem, como eu disse, né, estamos chegando ao final da carta de Paulo aos Romanos. Eu diria assim, uma carta recheada de desejo missionário e doutrinário. Desejo missionário para alcançar novos campos, como o da Espanha, o sonho, né? Plano de Paulo. E também ajudar a igreja de Roma, nova, é um pouco mais antiga, mas que ela vem desde o Pentecostes, mas uma igreja carecendo de muitas instruções.
E tudo isso ele fez, estava planejando fazer para servir a igreja do Senhor Jesus. Bem, ele relata o desejo grande de estar com aqueles irmãos. Ele tinha, assim, uma vontade arraigada no coração de visitar os romanos, que cresceu muito a igreja ali em Roma. Isso foi muito bom, principalmente os judeus que pregaram para os gentios que Jesus Cristo veio para fazer a redenção da humanidade. Aqueles judeus que foram até Jerusalém na festa de Pentecostes, por ocasião daquela descida do Espírito Santo, né? E eles participaram daquele culto onde Pedro pregou, né? E ali, então, naquela festa bonita, muitos deles foram recebidos, creram em Jesus Cristo, se arrependeram, creram em Jesus Cristo, foram batizados pelos apóstolos. Tá? E aí, quando eles voltaram para Roma, cheios de gás, judeus cristãos foram evangelizar os romanos, chamados de gentios. Isso aí foi o que eles fizeram. Bem, esse impedimento, em razão da sua ocupação, Paulo estava plantando igrejas naquela região, várias regiões, né? Ele pregando e plantando igrejas, amados, estava muito ocupado, não podia ir logo a Roma. Ele queria ir, mas não tinha como. E por outro lado veio um outro impedimento. Ele tinha que deixar as ofertas em Jerusalém, que ele levantou ali com aqueles irmãos, onde ele estava trabalhando, e ele relata muito bem isso aqui, lá da Acaia e ali da Macedônia. Então ele tinha que levar essa oferta, mas também teria que participar do concílio ali de Jerusalém. Era muito importante, meus amados, que ele fosse. Então, um dos impedimentos dele ir para Roma foi ter que ir para Jerusalém. Eu diria, não se deu muito bem em Jerusalém. Não se deu muito bem em Jerusalém. Em razão daqueles que perseguiram ele, amados, por toda a região da Ásia, que perseguiram ele lá na Galácia, perseguiram ele no Tessalônica, e por ali, esses judaizantes, eles estavam em Jerusalém naquela oportunidade, meus queridos, e partiram para agredir Paulo. Vamos ver isso um pouco mais na frente. Olha, amados, destacamos aqui o apoio dos gentios, que eles foram, por isso que eu coloquei como tema, amados, os gentios têm sido participantes com Paulo na obra, principalmente aquela hora de amor ao próximo, a suprir a necessidade deles. E eles foram muito generosos em ajudar aos judeus pobres da igreja de Jerusalém. Ele mesmo valorizou aqueles irmãos, Paulo, ele valorizou, disse que eles estavam contribuindo, ajudando, amados. Mas o plano de Paulo qual era? Era de ir para a Espanha, realizar ali o seu grande ministério, e aí era o que estava na mente dele, ir para a Espanha. Vamos ver aí a introdução dos 3 versículos que eu escolhi. O primeiro, o 22, depois o 27 e por último o 28. O 22, amados, Paulo passou um bom tempo na região plantando igrejas e não tinha como ir urgentemente a Roma. Era um desejo grande dele ir a Roma. Queria muito. Ele preparou então a carta para eles, para ajudar, orientar nos ensinamentos da nova igreja, da igreja cristã, a fim de que eles seguissem corretamente o evangelho da graça, o evangelho da fé, a vida cristã corretamente. Então ele preparou essa carta, e o desejo de Paulo de estar com os irmãos romanos era muito grande. Isso era algo que vinha com ele há muito tempo. Bem, a demora dele
era justificável. Ele estava querendo terminar o plano ali na região que ele estava, e também queria passar lá em Jerusalém. Naquelas épocas era diferente das de hoje, né? Hoje aqui ele pega o avião, 3 horas, está lá em São Paulo, não é? Diferente. Ele tinha que percorrer a cavalo, pés, tantos lugares, de navio. Bem, era uma jornada muito grande, porque eram viagens difíceis. E ele então queria aproveitar para ficar um pouco mais naquela região, concluindo o serviço, porque ia demorar, como nem mais voltou lá, quer dizer, ele precisava cumprir aquela missão, aquela tarefa. Vejamos o verso de número 27. Os gentios, que é o tema da nossa exposição, os gentios têm sido participantes. Ele encontrou guarida nos cristãos gentios, porque aquelas igrejas todas eram cheias de crentes judeus e crentes gentios, né? E assim eles estavam juntos. Mas os gentios eram muito mais solícitos, como hoje ainda é. Vamos ver isso aí. Muito bem, então a igreja era formada de gentios convertidos através dos judeus, que evangelizaram ele, plantaram igrejas lá em Roma, que tornaram então cristãos desde a ida deles, como já falei, em Jerusalém. Amados, os cristãos gentios eram melhor de trabalhar, pois era um povo que tanto ansiava, né, de conhecer o Messias, de saber que era o Messias, o que eram as promessas do céu, o que eram as promessas da glória de Deus. Então eles tinham esse desejo, amados, no coração deles. E a igreja romana, ela exercitava um amor muito grande ao próximo. Os gentios, eles tinham isso. Tudo aquilo que eles aprenderam conforme foi ensinado do amor que Jesus Cristo pregou quando esteve aqui. Amar o seu próximo como a si mesmo. Tudo isso chamou atenção. Bem, em terceiro lugar aqui na introdução número 2, o verso de número 29, que diz: irei à Espanha. Pois é, ficou aqui o irei, porque na verdade ele não foi à Espanha. Foi um plano não realizado. E a Espanha estava dentro do plano de Paulo de plantar uma igreja, porque o sonho de Paulo era ir para os lugares onde o evangelho não era conhecido. Por isso que aqui nesse mesmo capítulo 20, capítulo 15, verso de número 20, ele diz o seguinte, olha o que ele diz: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Então ele queria chegar no lugar onde ninguém conhecia o nome de Jesus. Era isso que ele queria fazer, era o sonho dele de fazer isso. O coração de Paulo estava voltado totalmente para chegar lá na Espanha, plantar a igreja, anunciar o evangelho, pregar sobre Jesus Cristo para os pecadores, falar para eles da verdade, para eles arrependerem-se e converterem-se a Jesus Cristo. Muito bem, vamos para o nosso primeiro ponto da nossa mensagem de hoje. Aos romanos, o Coliseu bonito, né? Bonito não, porque está destruído aí, está uma parte destruída. Mas era o sonho de Paulo. Ir a Roma, mas ele foi a Roma. Ele foi impedido de plantar a igreja na Espanha, mas ele foi a Roma. Fui impedido de visitá-los, ele diz aqui, antes, não estou podendo ir agora, porque eu estou aqui nessa região da Macedônia, da Acaia, tem muitos trabalhos, muitas igrejas para fortalecer, para plantar aqui nessa região, muitas cidades. Que hoje são países, né? Olha, meus amados, com certeza, Paulo, ele avisou para eles que ele tinha o maior desejo de ir lá, mas não estava podendo ir no momento. As suas ocupações eram muito grandes, não permitiam que ele fosse para também alcançar as igrejas ali onde ele estava. A demora dele era
para que pudesse terminar o trabalho que ele vinha fazendo, de muita importância para a nova igreja, pois não haveria pressa ali, naquela região da Macedônia, da Acácia, não viria, né? Então ele queria só ir para Roma depois que terminasse aquele trabalho ali, que ele precisava alcançar os seus alvos, os seus objetivos, aí finalmente ele poderia ir para Roma, porque a igreja de Roma já existia, era uma igreja grande, talvez uma das mais antigas, né? Foi logo depois de Pentecostes. Muito bem, antes de ir para a Espanha, ele foi para Roma, e antes de ir para a Espanha, ele desejava muito ficar em Roma algum tempo ali com aqueles irmãos, porque a igreja era mesclada de judeus cristãos e de gentios cristãos, e cada um tinha as dileções de costumes, de cultura, etc. e tal. E isso gerava muitos conflitos na vida dos cristãos, e aí esses percalços teriam que ser dirimidos para solucionar o problema da igreja cristã lá em Roma, muito importante. Bem, outro impedimento, meus amados, foi a ida de Paulo para Jerusalém. Ele queria estar com aqueles irmãos, não só para levar aquelas ofertas, né? Mas ele queria estar com os irmãos romanos e certamente, meus queridos, tomou conhecimento que irmãos da igreja estavam passando necessidade em Jerusalém. Então ele prolongou um pouco mais a ida dele para Roma, além do tempo que ele passou ali naquela região plantando igreja, o tempo que também ele foi lá para Jerusalém, demorou-se lá, né? E tudo mais. Esse último impedimento custou muito caro para Paulo, muito caro. Embora tenha sido bem sucedido no concílio, foi muito bem recebido pelos apóstolos, que se agradaram, ouviram o relatório de Paulo, o que ele fez em toda a região de plantação de igreja, em Colossos, em Tessalônica, em toda aquela região onde ele passou, fez um grandiosíssimo trabalho, plantou muitas igrejas. Os apóstolos ouviram atentamente, ficaram felizes, mas vendo o desejo de Paulo, quero ir ao templo, quero não sei o que e tal, eles recomendaram a Paulo que ao visitar o templo ficasse com cuidado, porque ali estava tendo a presença daqueles judaizantes da banda da Ásia, que perseguia Paulo por toda parte. Então, quando Paulo foi ao templo, ele foi reconhecido por aqueles judaizantes que o perseguiam na região, e aí, amados, a coisa foi triste. Ele e seu companheiro, que não era judeu, foram espancados e Paulo preso na fortaleza de segurança para evitar o pior, até para evitar de matarem ele. Não foi fácil a situação de Paulo naquela altura. Muito bem, olha, depois da prisão de Paulo, ele foi enviado a Cesareia, onde passou ali mais de 2 anos, o qual teve a oportunidade de defender perante o governador Félix e a sua esposa Drusila. Pois é, Drusila. E ali ele, além de defender-se, ele também pregou o evangelho para o governador Félix. Pois é, e também para Félix, para aquele pessoal ali, e assim ele evangelizou. Paulo era um exímio evangelista, mas Paulo finalmente foi liberado para ir para a Itália, para Roma, para se apresentar lá ao imperador, para defender-se diante das questões que pesavam sobre ele ali em Jerusalém. Jerusalém era sitiada, era governada por um governador romano, ok? Muito bem, e durante a viagem de navio foi terrível. Eles sofreram naufrágio, né?
e passou alguns meses lá na ilha de Chipre. Eles foram salvos milagrosamente. E ali em Chipre era plano de Deus. Ele foi recebido pelo chefe da cidade lá, que era um país, Chipre, e também ele escapou ali, passou alguns meses e fez muitos milagres, plantou a igreja ali. O principal chefe da cidade, Públio, se converteu. E presta atenção no que eu vou dizer. E Chipre foi o primeiro país totalmente evangélico, cristão. Foi o primeiro país evangélico cristão. Porque todo o povo foi evangelizado pelos que creram, saíram evangelizando e criaram ali a igreja, e todo o povo era cristão lá de Chipre. Pois bem, bênção, né? Por isso que a ida de Paulo para a Itália teve esse percurso interrompido, providência de Deus, porque eles escaparam por um milagre do naufrágio. Muito bem, meus amados, vamos para o segundo ponto da nossa exposição de hoje. Paulo diz: os gentios têm sido participantes, no verso de número 27. Por que ele disse isso? Porque ele, quando ouviu a notícia de cristãos de Jerusalém passando necessidade, sofrendo, o que foi que aconteceu? Automaticamente eles recolheu ofertas para mandar para lá. Os gentios, amados daquela época, eram mais participantes no sentido de adotarem a fé e a viver a nova vida, e tinha assim uma participação muito efetiva na igreja, os gentios. Os gentios eram muito fortes, né? Ali no corpo da igreja. Bem, olhando para o quadro atual, não tem nenhuma diferença. Não tem. A maioria dos cristãos hoje é gentios, de todas as nações, é gentios. Porque, infelizmente, depois de Abrão, que constituiu o povo de Deus, também por descendência israelita de Israel, de Jacó, e de judeus, hebreus, olha, esse povo que recebeu a missão de Deus, todo mundo depois de Noé, Deus estava com todas as nações, mas o povo realmente não obedecia. Deus então criou o povo de Deus, descendente de Abraão, para eles terem uma missão de evangelizar as outras nações. Mas infelizmente nunca fizeram isso. Nunca fizeram isso. Isso é uma verdade. O povo era louco para conhecer o Messias, mas não podia. Alguns sabiam e diziam nos seus países, quando visitavam Jerusalém. Bem, em todas as igrejas cristãs plantadas por Paulo e por outros, né, como gentios e judeus, que plantaram e colocaram ali à disposição de todos a respeito da salvação em Jesus Cristo, para que todos ficassem tranquilos e fossem fortes na obra de Deus. Era uma igreja nascente, primitiva, que precisava crescer. Os judeus tinham sempre influência dos judaizantes, que sempre procuraram gerar muitos obstáculos para a igreja cristã. Os judaizantes, mesmo na saída de Paulo, eles ficavam e bagunçavam nas igrejas, mas os cristãos estavam fortes. O apoio dos gentios, não só materiais e valores, no apoio a Paulo e ao ministério da igreja, mas também de forma muito positiva espiritualmente, como no destaque de Paulo aqui nesse verso 27, que ele diz: porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também os servir com bens materiais. Graças aos judeus que foram a Pentecostes e vieram para Roma e vieram para essa região toda e evangelizaram e plantaram igrejas. Então, os gentios que eram mais fortes financeiramente teriam então a responsabilidade de ajudar os judeus. Muito bem,
Em terceiro e último lugar, irei à Espanha. Desejo grande e plano de Paulo ir para a Espanha. Não resta dúvida que esse era o grande plano dele, desejo dele. O que foi planejado, quem sabe, há tanto tempo para ele ir a Roma e de lá, pertinho, na Europa, e para a Espanha e evangelizar ali toda aquela Gália, todo aquele povo ali. Amados, qual o plantador de igreja dos nossos dias que não tem o desejo de chegar a locais onde não existe a presença da igreja, não existe a presença do nome do Senhor Jesus? Quem é o evangelista, quem é o plantador de igreja, quem é o missionário que não tem esse desejo, anseio no coração? Uma das coisas que eu tenho pensado é poder chegar no meu estado, em muitos locais onde não tem a presença da minha igreja. Isso é o que eu penso direto. Eu tenho até os mapas aqui, onde tem igreja, onde não tem, para a gente orar por onde não tem, para a gente chegar lá, de uma forma ou de outra. Olha, antes de ir para a Espanha, meus amados, Paulo planejava um tempo para estar ali com os romanos, antes de ir para a Espanha. Por isso que ele apelou a César na causa dele, e ele foi para lá. Em todas as questões que tinham contra ele, Paulo foi vencedor. Foi reconhecido como que ele estava certo. Ele usou o recurso da imunidade, né? Ele era também romano, como era também judeu. Por exemplo, eu sou natalense, mas também sou mossoroense por título de cidadão, não é? Muito bem, a contribuição de Paulo para os romanos foi fantástica, muito boa mesmo. A igreja teve assim um grande crescimento, uma grande melhora. Olha, ele explicou muito bem as doutrinas e os costumes que os cristãos têm a despeito do mundo, para que a igreja pudesse seguir esse exemplo de Jesus Cristo. Era isso. Olha, agora, o pior para evitar que ele fosse para a Espanha, o que foi que aconteceu? Aconteceu um incêndio em Roma. Ele já tinha sido julgado pelas causas que veio de Jerusalém, estava livre, poderia viver bem tranquilo, mas aí Nero tocou fogo em Roma. E o que foi que aconteceu? A cidade foi semi-destruída e botaram a culpa em quem? Botaram a culpa nos cristãos. E quem era que estava ali na evidência do momento entre ele e outros? Estava Paulo. E ali, amados, Paulo pagou o preço. Ele pagou o preço. Ele foi preso de novo e levado a julgamento outra vez, agora por causa do incêndio de Roma, e ele foi condenado à morte e morreu com a sua cabeça decepada por uma espada. Olha, meus irmãos, aí a gente vê aí o quê? Vê que o plano de Paulo não se concretizou. Como alguns planos meus nunca se concretizaram, como de tantos outros nunca se concretizaram. E como é importante a gente ficar na vontade de Deus, irmãos. Eu não tenho preocupação com outra coisa. É de fazer a vontade de Deus, de evangelizar. Nós estamos sonhando agora com 10 novas igrejas. Vamos trabalhar nessa área. Se Deus quiser, primeiro em oração, pedindo que o Espírito Santo de Deus haja na nossa vida para servir o nosso povo. E eu quero concluir. Bem, concluindo sempre em 3 pontos. Em primeiro lugar, a experiência de não realizar planos em seu ministério acontece com todos nós. Quantos planos de plantar a igreja não foi possível realizar? E mesmo tendo conseguido missionários e parceiros, eu passei um mico muito grande. Sofri, chorei, sofri dias afins quando tentei plantar 5 igrejas no estado aqui do Nordeste, já tudo certinho, tudo em ordem. Aí veio um legalismo aí qualquer e não permitiu.
depois no outro estado também, houve uma perseguição branca e também não foi possível, conseguimos aí pela graça de Deus, mas não foi possível. Mas eu depois entreguei ao Senhor. E Deus nos deu muito mais em outras regiões, em outros locais. Deus seja louvado por isso, amados. Olha, fui impedido de chegar a esses lugares, mas eu entendi que isso era a vontade de Deus. Em segundo lugar, como Paulo pôde contar com o apoio de pessoas tão generosas. Eu também tive o privilégio de contar com pessoas agora nessa pandemia. Para atender, olha, amados, me deixa emocionado receber recursos para atender pessoas doentes, exames e tantas outras coisas, remédios e, amados, feiras e tanta necessidade que nós atendemos nesses 4, 5 meses. Que privilégio! E eu agradeço o apoio desses irmãos, que foi muito importante, porque assim foi feito, de irmãos e de irmãs que nos ajudaram. Bem, e os gentios têm sido participantes, né? Bem, em terceiro lugar, para concluir, se Paulo não conseguiu realizar um grande sonho, como ele tinha o desejo de ir à Espanha, né? Muitos amados também gostariam de, como Paulo, ter ido a outros locais, tanto que eu desejei ir em outros lugares, não foi possível. Mas Deus vai chegar, porque a obra não é minha, não é de Paulo, a obra é do Senhor Jesus Cristo. Ok? Eu quero concluir contando um pequeno relato aqui, uma historiazinha, certo? Pensando nos outros, aí da nossa ilustração da internet. Muito bem, uma pessoa visitou um farol aí, um farol que dá luz para os navios, mas fica sempre em penhasco, em lugares muito altos e muito isolado. E aí subiram até onde estava lá, naquele farol, o faroleiro, e aí a pessoa chegou e foi logo perguntando: você não tem medo de viver aqui sozinho não, aqui? Nesse lugar aqui ermo? Ele disse: bem, é um lugar terrível para se viver, não resta dúvida, mas eu não tenho medo nenhum de estar aqui. Respondeu aquele homem: não tenho medo. Aqui eu não penso em mim, ele disse. Eu não penso em mim mesmo. Nunca pensa em si mesmo? Perguntou o visitante lá. Ele disse: como é que você está me fazendo essa pergunta? O guarda deu uma boa resposta. Olha o que foi que o guarda disse: sabemos que estamos bem seguros, pensamos somente em ter nossa lâmpada acesa, o refletor bem limpo, para que aqueles que estão em perigo possam serem orientados e salvos dos perigos. É isso. Olha, assim é o cristão que está edificado na rocha que é Jesus Cristo, essa rocha que não pode ser abalada por furacões, por ventos fortes, porque é o Espírito de Deus que faz o homem renunciar e fazer com que a luz de Cristo brilhe para que as pessoas vejam a claridão da verdade de Jesus Cristo e abra seus corações, abra o seu coração. Se você é um cristão, que a sua luz brilhe no farol que você é, a luz de Cristo, para que as pessoas possam ver o brilho de Jesus no teu farol. Que Deus te abençoe. Amém.